Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olá, meus queridos irmãos, eu sou Daniel Farias e sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Estamos produzindo uma série especial de podcasts sobre o período do Natal, o Advento, quando lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cada um dos 4 episódios desta série, estamos falando sobre um aspecto mais específico do Advento. Hoje nós estamos no nosso 2º episódio e o tema é Encarnação. E para tratar desse assunto, estão aqui comigo o pastor colaborador de nossa igreja, reverendo Edmilson. Ok, é um prazer enorme estar com vocês para discutirmos, pensarmos num tema tão importante da cristandade. Amém. Também está aqui conosco mais uma vez o seminarista de nossa igreja, Thaleson Evangelista. É uma alegria, Daniel, estar aqui com vocês. Alegria nossa. E também o nosso seminarista também de nossa igreja, Pedro Emanuel. Estou aqui para colaborar com a igreja. Amém. É muito bom tê-los aqui conosco e vamos ao assunto de hoje. E para iniciar, eu trago uma primeira pergunta, né? Meus irmãos, no Natal, nós sempre ouvimos falar do nascimento de Jesus, né? É um tema muito conhecido, um tema muito tratado nesse período, e isso nos leva à grande questão da encarnação do Filho de Deus. Como se deu isso? Essa encarnação é real? Bem, a Bíblia, ela ensina de forma muito clara, sem nenhuma ambiguidade, acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, e por obra miraculosa do Espírito Santo, né, em seu ventre, e naturalmente sem pai, o Senhor Jesus Cristo nasceu. Isso, e é interessante, Daniel, que você falou sobre a importância, né, dessa pergunta, porque de fato ela é uma pergunta que para a maioria dos cristãos, ou pensando aqui nos cristãos verdadeiros, eles vão afirmar, sem sombra de dúvida, que Cristo encarnou de fato, né? Como de fato a Bíblia nos ensina. Mas, ao mesmo tempo em que nós dizemos que Cristo encarnou, nós não sabemos defender essa encarnação, ou nós não nos preocupamos em aprender como isso se deu, né? Então, a importância se dá não só pelo fato, mas por sermos cristãos e começarmos a tratar sobre este assunto à luz da Escritura para aprendermos mais, né, sobre a pessoa de Cristo, né, a sua obra e tudo o que concerne em relação a aquilo que ele fez, a quem ele é e tudo mais. Então, sim, né, a encarnação é real, ela se deu da maneira como o reverendo Edmilson falou, né, uma ação miraculosa pelo Espírito Santo, e nós vamos ver que hoje também é importante pensarmos, ao falarmos da realidade desse acontecimento, porque tem se intensificado aí uma ideia de cristianismo liberal, né, onde essa ideia de um nascimento, de uma encarnação de Deus, né, da encarnação do Verbo de Deus, não vai ser vista como algo real, vai ser visto como algo, entre aspas aqui, né, espiritual, algo que está relacionado a uma fé abstrata, né? Então, quando você, por exemplo, dá uma olhada nos estudiosos aí da academia, principalmente fora do cristianismo, eles vão separar entre o Cristo da história, né, o Jesus histórico, e o Cristo da fé. Então, o Cristo histórico, para eles, teve um pai, teve uma mãe, teve uma história como qualquer outra pessoa. Mas o Cristo da fé, nós não discutimos, nós simplesmente cremos. E aí a Escritura não faz essa diferença, né, entre Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico é o Jesus da fé. E de fato ele nasceu pelo Espírito Santo, né? Essa encarnação, nós vamos ver aqui ao longo da nossa discussão que ela é muito importante para sabermos a respeito da obra de Cristo, por que ele teve que nascer, por que ele teve que se encarnar, né? E também é interessante aprendermos que a encarnação, o verbo, a carne, né, ela vem de Deus, né? Então nós já rompemos aí com a filosofia grega, né, de
de que diz que a matéria é má e o espírito é bom. Aqui nós vemos que toda a criação de Deus é boa. E quando o verbo ele se encarna, ele se torna carne, ele adquire essa natureza humana, nós vemos que tudo que Deus faz é bom. E inclusive a matéria, né? Que Cristo se encarnou, ele se tornou de fato carne aí em relação à sua humanidade. É verdade. Esse nascimento miraculoso por parte do Espírito Santo está registrado nas Escrituras, né? Os seguintes termos: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa foi a palavra. Ou seja, nos remete à criação. No princípio, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas, a ideia é que o ente que haveria de nascer de Maria seria um ente santo, filho de Deus. Então o Espírito Santo foi ele que realizou esse milagre. Realmente essa questão da encarnação, ela traz muitas outras questões consigo. Inclusive, a questão principal que nós vamos encontrar agora seria a do fato de Jesus ter virado homem, certo? Encarnação é justamente isso, o fato de Jesus ter vindo como um homem, não como um Deus incorpóreo, imortal, né, de maneira totalmente espiritual para essa terra, mas sim incorporado como um homem. E muitas pessoas têm dificuldade com isso em relação a como se deu a união entre as naturezas divina e a natureza humana. Então, Cristo teve que se desfazer da sua divindade para encarnar, para se tornar homem? De forma nenhuma, né? Nós vemos de uma maneira bem clara que a Escritura nos fala que Cristo ele é Deus homem, né? Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. E isso a igreja reconheceu ao longo da sua história, né? Então nós vamos ver, por exemplo, no início da cristandade, muitos debates em relação a essas naturezas de Cristo, né? E nós vamos ver os concílios, todos os sínodos que de fato vão testificar de que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele tem a sua natureza divina preservada e ele agora adiciona uma natureza humana, né? Então nós vemos em Cristo de fato o Deus homem. Ele precisava ser Deus e ele precisava ser homem. E essas naturezas, elas não estão em conflito entre si, né? Elas carregam tudo aquilo que se diz respeito a um homem, né? Jesus tem todas as características de um homem, tudo aquilo que concerne o homem, Jesus tem, e também tudo aquilo que é referente a Deus, Jesus tem também. Então ele é Deus homem, e de modo nenhum ele se desfez da sua divindade. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses, né, a respeito da sua humilhação, quando ele fala que Cristo se humilhou, ele fala de um modo em que Cristo ocultou a sua divindade, e não que ele se desfez da sua divindade. Ele não revelou a sua divindade de uma maneira esplêndida, né, magnífica. Então ele resolveu ocultar essa sua natureza, mas de modo nenhum ele poderia se desfazer, porque Deus não se desfaz da sua divindade, e ele como Deus não poderia se desfazer da sua divindade. Então ele adiciona a natureza humana, mas ele nunca perdeu a sua divindade, né? E não é verdade que Cristo em um momento apresentava, geralmente nós fazemos essa leitura, né, equivocadamente, de algumas passagens da Escritura, nós vemos o Jesus homem, aí depois nós percebemos algum milagre e dizemos assim, agora é Jesus Deus, né? Nós não podemos fazer isso, porque Cristo ele não se fragmenta na sua pessoa, né? A sua pessoa tem essas duas naturezas, divina e humana, e elas estão sempre ali, né? Não entrando em conflito, mas estão sempre ali. Então, nós precisamos afirmar aquilo que a Escritura afirma, embora possamos não compreender da maneira plena como essas naturezas estão ali presentes na pessoa de Cristo, mas nós afirmamos que, como a Escritura afirma, que Jesus é Deus
e homem ao mesmo tempo. E isso não é uma coisa que é contra a lógica. Ela é supra-racional, vai além da nossa capacidade de pensar. Porque, entenda, nós estamos falando aqui do Filho de Deus, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma pessoa complexa. Então, ao invés de negarmos isso porque não entendemos, nós precisamos olhar para nós, entendermos a nossa limitação de não conseguirmos compreender completamente, ou seja, tudo, né, exaustivamente, mas reconhecer o que a Escritura diz e nos submetermos à sua verdade, né? Eu acredito que é isso. Perfeito. Apenas colaborando aí com a fala do Thales, a pessoa do Redentor. A pessoa do Redentor tem duas naturezas distintas, são duas naturezas inconfundíveis, porém misteriosamente inseparáveis. Então é a pessoa do Redentor. A pessoa do Redentor revela a sua divindade, porque ele é chamado de Theos, ele é chamado de Deus, ele é chamado de Kyrios, portanto Senhor. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é chamado por Tomé de Deus. O leproso lá em Mateus 8 se prostra e o adora. Então, naturalmente, se ele o Redentor não fosse o próprio Deus encarnado, como foi lido no início, em João 1,14, certamente ele iria rejeitar tal comportamento, ele iria repreender. Então, mais uma vez, a pessoa do Redentor, a segunda pessoa da Trindade, tem duas naturezas distintas, inconfundíveis, porém misteriosamente inseparáveis. As heresias do quarto e quinto séculos surgiram ali com o presbítero Ário de Alexandria, foi condenado no Concílio de Nicéia, né, no ano 325. Mas o que acontece é que as questões cristológicas do quarto e quinto século foram resolvidas, as questões foram resolvidas através dos próprios concílios. Contudo, agora recentemente, no século XIX, surgiu a heresia quenótica, que é exatamente quando você nega ou afirma que de alguma forma a pessoa do Redentor rejeitou, abandonou a sua divindade. Então, o que Filipenses nos ensina, o próprio Thales já afirmou o texto, é que o Senhor, a pessoa do Redentor, a Jesus Cristo, ele se humilhou. E como foi a sua humilhação? Se tornando homem. O se esvaziar ali nunca significou, na história do cristianismo, ele abandonar os atributos divinos. Então o contexto ali é falando da humildade. Os irmãos estavam muito exaltados. Então Paulo vai argumentar, olha, a pessoa do Redentor se humilhou a tal ponto de se tornar um homem. Ele foi humilde, então sejamos também humildes. Então, a heresia quenótica do século XIX, ela de fato não tem respaldo bíblico, é mais uma heresia. Ou seja, as heresias são antigas, os hereges são novos. É verdade, é verdade. E é interessante, reverendo Edmilson, porque nós estamos estudando aqui na igreja, né? Estudando e vendo as pregações de 1 João, e o que o senhor falou agora, né? As heresias são antigas, os hereges são novos, e nós conseguimos observar ali em 1 João, justamente João ali combatendo. Claro, eles estavam levantando essa questão de uma maneira diferente, né? Negando ali a natureza corpórea de Cristo, e João vai falar muito sobre essa questão de Cristo ter uma carne, né? de Cristo ter um corpo de fato, né? Um corpo verdadeiro, um corpo real. E aí João já está combatendo isso ali no início da igreja, né? E até hoje nós temos que combater essas tendências de negar algum aspecto de Cristo, né? Sempre questões que estão relacionadas aí a Cristo vão levantar debates, e a igreja sempre tem que se levantar como o baluarte da verdade, de fato, e isso é um ponto central, né? Quando toca em alguma doutrina que esteja relacionada a Cristo, a igreja não pode simplesmente aceitar ou
conversar, né? Tem que se colocar o texto bíblico na mesa, orar ao Senhor, pedir o seu Espírito, a sua graça e proclamar a verdade. Inegociável. Isso, né? é inegociável. Então, tudo aquilo que está relacionado a Cristo, não podemos negociar. Ó, Daniel, até escutei, fui testemunha uma vez. Teve ali um episódio interessante, porque uma pessoa estava passando mal, né? Um visitante, não era crente. E naquela comunidade que eu estava visitando, uma igreja de uma linha pentecostal, e o obreiro se aproximou e falou assim: afirme que Jesus veio em carne. Afirme que Jesus veio em carne. Então o obreiro desconhecia que quando João diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo, ele estava combatendo os docéticos, que negavam, diziam que Jesus foi um fantasma, né? Na verdade ele enganou e iludiu todo mundo. Sim. E então João está dizendo: não, nós vimos ele, nós vimos o verbo, nós conversamos com o verbo. Então a ideia ali é que o João está combatendo essa seita docética, né, que Isso. negava a encarnação de Jesus. Isso, exato. Ok. Bem, nós conversamos agora um pouco sobre essa questão da divindade de Jesus, né? Vimos que Jesus é homem e também é Deus, né? E eu tenho mais uma pergunta sobre esse tema para vocês. Se Jesus é Deus e homem, os atos dele dependem da sua identidade para receber significado e efetividade? E eu aproveito e junto com outra pergunta: por que Cristo teve que se encarnar? Por qual motivo? Eita, você quer chutar a bola? Pode achar. Tá, então veja só, eu quero dar 3 razões da importância da encarnação, certo? A primeira importância é que a encarnação possibilitou a humanidade, a humanidade do Messias, semelhante a nós, né? Com uma exceção, a natureza pecaminosa. Então a encarnação de Jesus possibilitou ao Redentor chegar até nós com uma natureza humana, contudo sem pecado. Porque o texto de Lucas 1,35 vai dizer: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então essa é a primeira verdade, ou seja, o Redentor, com a encarnação, o Redentor possibilitou chegar até nós com a sua natureza humana perfeitamente, contudo sem pecado. A segunda razão da encarnação, que eu entendo, é que a encarnação possibilitou uma união perfeita entre a sua natureza humana e a divina. Então, a encarnação possibilitou isso. Aquilo que os estudantes, né, de teologia chamam de a união hipostática, né? Ou seja, essa união perfeita entre a sua natureza humana, a natureza divina, mas em uma pessoa. Não são 2 pessoas, é a pessoa do Redentor. Então essa é a segunda razão. A terceira e última razão, pensando assim, é que a encarnação ela apresentou que a salvação, em última análise, procede de Deus. Porque lá em Gênesis 3,15 nós temos uma promessa, que é a semente da mulher, né? A partir dessa semente da mulher a salvação chegaria. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, né, aprove Deus fazer nascer de mulher o seu filho. Então, o que acontece? Em terceiro lugar, eu penso que nos ensina e demonstra que a salvação iniciou em Deus. Por quê? Como entender que um ser humano venha nascer sem a participação de um homem? Então foi um milagre, e Deus é que fez isso. Por isso que não é sem razão que o anjo responde, fala, né, o versículo 37, estou lendo Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, possibilitou que o Redentor viesse com a sua natureza humana perfeita, sem pecado, possibilitou essa união entre a natureza humana e a divina em uma só pessoa,
E também demonstra que a salvação ela inicia e termina em Deus, né? Cumprindo as suas promessas do Velho Testamento. Isso, eu penso também que nessa primeira pergunta que tu fez, né, que está relacionado aí à questão da identidade do Salvador, né? Será que a sua humanidade e a sua divindade, elas têm aí participação, né? Elas conseguem nos falar alguma coisa em relação à salvação? E isso nós vamos ver, por exemplo, em Hebreus, né? Que a identidade da humanidade de Cristo, ela é muito importante para entendermos como Deus salva o homem, né? Como Deus realiza a sua nova aliança, né? Como Deus ele cumpre o seu pacto em Cristo, né? E aí a gente pode também pensar na relação dos ofícios, né? Dos ofícios de Cristo, ele sendo o sumo sacerdote, ele sendo rei, ele sendo profeta. Então, por exemplo, em Hebreus 8, o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai falar que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, né? Então ele representa, ou seja, tudo aquilo que no Antigo Testamento estava relacionado ao sumo sacerdote humano, agora em Cristo nós temos a perfeição do sumo sacerdote. Então ele precisaria ser homem, de fato, ter a sua identidade como homem, para ele cumprir esse ofício de sumo sacerdote, né? Então ele é o nosso sumo sacerdote, ele nos representa diante de Deus, e além de ser o sumo sacerdote, ele é o próprio cordeiro, né? Então, se o sumo sacerdote levava os animais para ser sacrificado, o próprio Cristo é que vai ser sacrificado, além de ser o nosso sumo sacerdote, não é isso? Então, nós vamos entender que a identidade do nosso Salvador tem uma participação fundamental para entendermos a salvação, né? Ele é homem e ele é Deus, e isso tem um propósito. Não é sem propósito que o Salvador é homem e Deus ao mesmo tempo, né? Ele precisava também, o escritor da carta aos Hebreus também fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então isso também é outro aspecto muito importante para entendermos que a natureza humana de Cristo importa, né? Então nós não falamos simplesmente que Deus ele se humilha porque ele quis, sem nenhum propósito, mas existia um propósito em sua humilhação, existia um propósito na sua identidade como homem, né, em Cristo Jesus. E aí, já relacionando com a outra pergunta que você fez, né, por que ele teve que se encarnar, nós entendemos essas relações da identidade do Salvador com relação também a essa pergunta: por quê? Por que Cristo teve que se encarnar? Porque se o povo de Deus não cumpre a aliança ou os termos da aliança, eles não respondem a Deus com obediência diante dessa aliança, é preciso que alguém cumpra, né? Que realize tudo aquilo que Deus requer da sua lei. Então Cristo é aquele que representa o homem, como nós já falamos no outro podcast, né? E quem quiser pode assistir ou ouvir ao nosso outro podcast. Cristo, como o segundo Adão, ele é aquele que vai cumprir toda a lei de Deus por nós. E aí ele, cumprindo toda essa lei de Deus, ele pode agora passar toda a sua justiça através da fé para o seu povo. Então por que ele teve que se encarnar? Porque ele teve que adicionar essa natureza humana à sua pessoa. Adicionando essa natureza humana à sua pessoa, ele nasce como um homem, ele cresce como um homem, ele cumpre toda a lei de Deus desde o seu nascimento até a sua morte. Então ele adquire aí os méritos, né? Por isso que ele é aquele que tem os méritos. Nós não temos os méritos. Como que nós conseguimos esses méritos? Através de Cristo. Mas por que ele tem os méritos? Porque ele era homem, verdadeiro homem. Então ele, sendo verdadeiro homem, cumpre todos os aspectos da lei de Deus, cumpre todos os aspectos da aliança de Deus, tudo aquilo que Deus requeria na sua aliança, nos termos da sua aliança, do seu pacto. E agora, porque ele cumpre tudo isso, ele tem os méritos. E nós podemos agora ter também,
através da fé, porque ele nos passa. E aí nós passamos para ele os nossos pecados, né? Então, aquilo que a gente chama de dupla imputação, né? Enquanto, através da fé, ele nos passa os méritos, nós passamos os nossos pecados. Então, em Cristo, os nossos pecados são punidos, mas, ao mesmo tempo, também, ele tem todos os méritos para nos dar. E aí, diante de Deus, nós aparecemos com esses méritos que são de Cristo. Então, por isso que ele teve que se encarnar, porque senão ele poderia ter, por exemplo, vindo à Terra como um homem já formado, né, já adulto, e aí morrer na cruz e já voltar para a glória. Mas ele não faz isso, porque ele teve que passar por todo o cumprimento da lei, ele teve que submeter a tudo aquilo que Deus queria que fosse feito ali pelo seu povo, que não foi feito. E agora na nova aliança nós temos todo o cumprimento de Cristo, de uma vez por todas ele paga esse pecado, e aí não precisa mais de sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de um rei, porque ele é o nosso rei. Nós não precisamos mais de profeta, porque agora Deus se revela nele, né? Ele é o profeta. Então ele teve que ser homem justamente por isso, e teve que ser Deus para que o seu sangue... Teve que ser Deus não, né? Ele é Deus. E aí essa sua natureza também importa, porque é através do seu sangue, do sangue de Deus derramado sobre a cruz, que possibilita aos homens a salvação, né? Então, nós temos toda essa relação entre a identidade de Cristo com também aí porque que ele teve que se encarnar. Thales, eu queria ler um texto lá em Atos 20, no versículo 28. Diz assim: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso. Deus comprou com seu próprio sangue. Isso. Então, a segunda pessoa da Trindade tornou-se o que não era. Isso. Homem. E permaneceu sendo o que era, Deus. Então, a palavra Cristo, grego, a palavra grega, e a palavra Messias, palavra hebraica, ambas significam ungido. E no Velho Testamento nós tínhamos 3 ofícios, né, que recebiam essa unção. Era o rei, o profeta e o sacerdote. E aí, como você bem falou, tá, eu lembro que o profeta tem a missão de trazer Deus para o povo. Isso. Então, Jesus, ele que é o próprio Deus, ele trouxe Deus, o Emanuel, Deus conosco. Então, ele trouxe a própria pessoa. Ele é a plenitude da divindade encarnada, trazendo o próprio Deus para nós. E o sacerdote, ele tinha a função, ele era ungido também, mas a função dele era levar o povo. Ele, homem, levava o povo até Deus. Isso. Nesse aspecto, a segunda pessoa da Trindade, com a sua natureza humana, também leva como representante esse povo até Deus. E por fim, ungido como rei, ele é o rei, ele é a pessoa do Redentor, é o rei que tem essas duas naturezas, né? Como eu já falei anteriormente, naturezas distintas, inconfundíveis, porém misteriosamente inseparáveis. Maravilha isso. Amém. Bom, para finalizarmos, a gente aprendeu aqui sobre a importância da encarnação de Jesus, e eu queria perguntar, na verdade, 2 perguntas. Ela foi muito essencial, esse fenômeno da encarnação de Jesus foi muito essencial para os cristãos de toda a história. Mas aqueles discípulos que puderam desfrutar o prazer de ver o Cristo encarnado, eles tiveram algum favorecimento especial em relação à sua história de salvação? Ou o que diferencia eles de nós? E aí a segunda pergunta: e qual seria, então, a importância da encarnação, já que nós não o vemos encarnado, né? Nós sabemos que ele encarnou, mas não o vemos. Qual seria a importância dessa encarnação para nós hoje, que comemoramos o Advento, que comemoramos justamente essa encarnação, né? Então, me digam aí, essas 2 perguntas. Os cristãos daquela época que viram Jesus tiveram um benefício especial em relação a nós, e para nós, qual a importância dessa encarnação, já que não a vemos efetivamente?
Muito bem. Nós poderíamos falar várias coisas em relação a isso, né? A essa pergunta. E quando você faz essa pergunta, eu penso logo naquilo que o próprio Cristo fala, né? Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Não é? Então, nós já temos aí uma resposta definitiva do próprio Cristo, não é? Mas podemos discorrer a respeito do que isso significa. Então, veja, se você for analisar aquilo que os próprios discípulos viveram com relação a Jesus, você vai observar que não existe um adicional espiritual, digamos assim, daqueles que vivem ali ao redor de Cristo. Tanto é que você vai observar na vida deles até incongruências, né, em relação à questão doutrinária. Eles ainda nem entendiam direito o que Jesus vinha fazer, como Jesus iria morrer, por que ele iria morrer, como ele era o Messias, o que representava esse Messias. Eles ainda não entendiam, embora Cristo ali estivesse ensinando a eles, né, andando com eles, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito daquilo que iria acontecer. Então eles ainda não tinham essa compreensão plena do que Jesus iria fazer. É claro que nós, ao pensarmos sobre isso também, devemos levar em consideração que para ser um apóstolo, né, era necessário que eles tivessem visto Jesus, né, tivessem andado com Jesus. Ok, mas em relação a todas as outras coisas, nós não vemos uma espiritualidade maior, né? Ou cristãos de primeira classe, aí, se a gente quiser falar assim. Primeira geração. Primeira geração ali, e outros que vêm depois e têm uma espiritualidade menor. Não vemos isso. Tanto é que em 1 João vai falar que ele ouviu, ele testemunhou, ele tocou em Jesus, ele andou com Jesus, mas ele vai dizer que tudo aquilo que ele está falando, ou seja, tudo aquilo que ele está escrevendo, é para que os irmãos compartilhem com ele da comunhão que ele tem com Deus, através de Jesus. Então, aquilo que a testemunha vai falar de Cristo para outros, ela serve também para que os outros tenham comunhão da mesma maneira que João teve. E aí, lembrando outro aspecto aqui que a gente pode relacionar aquilo que eu falei agora, é que, por exemplo, nós vemos ali em Lucas e em Atos, né? Lucas, o Evangelho de Lucas vai falar das obras de Cristo. Cristo encarnado e aqui ainda, né? Tudo aquilo que ele realizou aqui. E aí já em Atos, o próprio Lucas vai registrar os atos da igreja, né? Os atos do Espírito Santo na igreja. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo. Então, Cristo, ele mesmo fala que irá entregar alguém que é da mesma substância, ou seja, que é igual a ele, que representa ele. E aí ele é assunto aos céus, né? E deixa o seu Espírito Santo e derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja. E agora a igreja vai realizar os atos de Cristo através do Espírito Santo. Então perceba que quando eu falei que os apóstolos, né, que os discípulos, quando estavam com Cristo, eles nem tinham a compreensão completa da obra de Cristo, eles não haviam ainda alcançado todo o entendimento em relação a isso, mas após o derramamento do Espírito Santo, aí sim. Aí nós vemos, por exemplo, um Pedro já totalmente diferente daquele que foi anterior à descida do Espírito Santo e anterior à crucificação. Agora ele já tem uma nova disposição de falar de Cristo, de falar da obra de Cristo, de entender as coisas do Antigo Testamento ligadas a Cristo, né? Então, todos aqueles que vieram depois dos apóstolos, depois dos discípulos que viram a Cristo, de forma nenhuma eles têm uma espiritualidade menor, né, do que aqueles que viram Jesus. É claro que é um privilégio ver Jesus. E nós vamos ver Jesus, né? Ainda não, mas nós vamos ver. Certamente veremos.
Então nós temos esse compartilhamento da comunhão, como os próprios discípulos tiveram, nós temos também a comunhão através do Espírito Santo, do Espírito de Cristo e das testemunhas, né, das testemunhas dos apóstolos a respeito de quem Cristo era. Nós podemos conhecer o nosso Salvador. É verdade. Há uma tendência, pelo menos a história das doutrinas da igreja revela essa história, que há uma tendência de querer fragmentar o corpo de Cristo, colocando classes, categorias. Na verdade, todos nós somos membros. Aqueles do Velho Testamento, eles acreditavam no Messias, eles foram salvos pela graça, acreditavam na ressurreição. A fé, que era dom de Deus dada a esses irmãos do Velho Testamento, apontavam para o Messias, salvos da mesma maneira, pela graça de Deus, pela fé no Messias. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós temos fé que é dom de Deus, fé no Messias, acreditamos na ressurreição, então somos salvos da mesma forma. Nós não encontramos uma igreja fragmentada, composta de classes, tá? De uma elite ou ser, por exemplo, alguém inferior, né? Tanto é, e o que o Thales lembrou, né, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, que é um texto muito interessante. Pedro, que foi testemunha ocular e auricular dos ditos e feitos de Jesus, apóstolo, ele escreve muito depois de Jesus já ter subido aos céus, e ele diz assim, lá na primeira carta que ele escreve, ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não vendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, Pedro está dizendo, eu tive a oportunidade de ver Jesus. Aí vocês, embora não tenham visto Jesus, vocês têm exultado com essa alegria indizível, né? Então não há classes, né? Um corpo fragmentado. Todos nós, Velho Testamento, Novo Testamento, e aqueles que foram contemporâneos de Jesus, enquanto seu ministério terreno, todos nós somos privilegiados. Agora, naturalmente, eu, recifense, nordestino, brasileiro, se Deus viesse me consultar, Edmilson, você gostaria de nascer naquela época? Eu ia dizer, olha Deus, o Senhor é soberano, mas o Senhor quer a minha opinião? Não gostaria. Porque hoje eu tenho as escrituras sagradas, nossa fé, ela já está muito bem construída. Então, mesmo que os apóstolos tinham um senso pleno, e eles ensinavam pelo Espírito Santo, mas hoje a igreja atual, com as escrituras, com os credos, com as confissões, eu entendo que há um privilégio maravilhoso, privilégio esse que nós temos que realmente abraçar, aproveitar e explorar, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ótimo, meus queridos. Então, nós chegamos ao final de mais... Já. Certo. Completamos as nossas 4 perguntas. Chegamos ao final de mais um episódio do IPAcast especial sobre o período do Advento. Hoje nós tratamos sobre o tema da encarnação e eu gostaria agora de pedir mais uma vez que vocês falem um pouco suas considerações finais sobre esse tema, um comentário final e já aproveitem para se despedir dos nossos ouvintes. Vou aqui falar de um modo agostiniano, né? Doxológico. E também fazer uma consideração também para aqueles que nos escutam. O reverendo Edmilson falou da questão da palavra de Deus, e justamente nós conhecemos a Cristo através da palavra, e Ele mesmo é a palavra de Deus, né? Então a encarnação, ela nos traz também a possibilidade de termos em nosso coração amor pela palavra de Deus, entendendo que existe aí toda uma relação do verbo de Deus que se encarnou e da palavra de Deus. Então a palavra se encarna e nós temos a palavra hoje. E tudo isso nos dá a possibilidade de glorificar a Deus, de levar os nossos corações para perto de Deus,
diante de Deus e formarmos a nossa vida toda aí coram Deus, né? Diante do Senhor. Porque como o reverendo Edmilson falou, nós temos a possibilidade de lermos a palavra completa, né? E aprendermos quem foi Jesus, quem é Deus, quem nós somos, tudo aquilo que diz, que Deus nos diz que nós somos e que Deus revela quem Ele é. Então, a encarnação é extremamente importante para que nós possamos entender sobre a nossa salvação e não pararmos por aí, né? Não pararmos por aí, conhecermos a Deus de fato, quem Ele é, e isso traz aos nossos corações alegria indizível e trará ainda mais no porvir. Maravilha. Eu quero então encerrar a minha participação lembrando o desafio de nós defendermos a fé evangélica, né? Se no quarto e no quinto século e no século XIX tivemos as heresias acerca da cristologia, eu penso que a negação do nascimento virginal de Jesus Cristo, a negação da encarnação está ligada à negação dos elementos sobrenaturais que existem nas Escrituras. Então, o que diz as Escrituras é que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que o texto inicialmente lido é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez gente e tabernaculou. Então, isso simplesmente é Natal. É o Cristo vivo, poderoso, trazendo Deus para nós e nos conduzindo até a presença desse Deus para vivermos em plena comunhão. Obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, reverendo Edmilson. Quero fazer só um comentário e um pedido para quem está assistindo a gente. Nós estamos fazendo esse esforço neste período porque nós queremos lembrar para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, que este período, ele não é só um momento que a gente muda as cores na igreja, não é só um momento que a gente começa a se preparar para a ceia de Natal. Esse período, ele tem um significado especial para a nossa vida cristã. E esse esforço que nós estamos fazendo de trazer meditações, conversas, um bate-papo aqui que a gente traz aspectos importantes relacionados a esse tema, é justamente para que você possa ser edificado e você possa edificar através do compartilhamento desse programa pessoas que você quer evangelizar ou pessoas que você quer demonstrar a importância desse período, certo? Então a gente aqui do Ministério de Comunicação está colocando à disposição da igreja diversos links para vocês usarem no compartilhamento. Nós temos aí links de agregadores de podcast, temos links de YouTube, certo? Então use esses links, compartilhe, explique sobre qual é o tema, fale para as pessoas sobre o Advento e explique que não é só uma época festiva qualquer. É uma das épocas mais importantes do nosso calendário, porque a gente comemora justamente a encarnação de Deus para nos salvar, certo? Então, deixo com o Dan, agradeço também a oportunidade de estar aqui e agradeço aos nossos convidados que, muito prestativos, trouxeram essa meditação aqui muito, muito calorosa e valorosa para a nossa igreja. Amém. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao reverendo Edmilson, seminarista Tarson e seminarista Pedro pela presença nesse podcast. E nós chegamos ao final do nosso segundo episódio da nossa série especial sobre o período do Advento, cujo tema desse episódio foi encarnação. Então nós agradecemos a participação de todos os nossos convidados, agradecemos aos irmãos que ouviram a esse podcast e continuem nos acompanhando para ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Presbiteriana e nos siga no Spotify, no Deezer, no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Curta, compartilha e siga os nossos perfis e vamos juntos espalhar a notícia do Advento. Igreja Presbiteriana da Aldeota, 43 anos, evangelizando Fortaleza.